Estamos de volta. Zilhões de coisas. Gil Porto. Bacana, dona Tayane, estamos de volta com zilhões de coisas. Você já sabe, pode participar pelo nosso Facebook, pelo nosso Instagram. Basta você enviar sua mensagem lá pelo nosso Face Zilhões de Coisas. No Instagram também é Zilhões de Coisas, não é isso, dona Tayane? E pra escutar o programa novamente, ou então algum quadro que você perdeu, algum dia que você perdeu o programa, é só acessar o nosso canal no YouTube, que é Zilhões de Coisas. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum programa. E nós vamos começar esse bloco com uma curiosidade, viu, dona Tayane, que chama a atenção de muita gente, porque esse número já deu tanta coisa que falar sobre esse Ainda número. dá. E tem um monte de gente que tem medo de pronunciar esse número, viu, dona Tayane? Não quero nem chegar perto, viu? Por isso que eu não vou pronunciar, Gil. É a vez agora do quadro Mundo Curioso. Rapaz, você sabia que 666 não é o número da besta? Revelação. Thalia Lemos traz os detalhes. Mundo Curioso. Você já deve ter ouvido falar e, com um pouco de sorte, até chegou a ler o livro do Apocalipse. Com sua autoria relacionada, João, um dos discípulos de Jesus, o último livro do Novo Testamento, relata uma série de acontecimentos que tomarão conta da Terra no fim dos tempos. Entre os relatos das visões devastadoras que teve do fim do mundo, o profeta relata a chegada de duas bestas no capítulo 13. Nesse momento, o discípulo conta que as criaturas obrigam as pessoas a fazerem marcas em suas mãos ou testas, a famosa marca da besta, sem a qual não conseguiriam comprar ou vender nada. Abre aspas. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666, fecha aspas. É o que diz uma das traduções do versículo 18, que encerra o capítulo. E a partir de então, crentes e descrentes passaram a associar o número 666 ao diabo e tudo o que está relacionado ao inferno e ao maligno. Acontece que um fragmento do livro do Apocalipse, datado do século III, foi descoberto e analisado em 2005. O pedaço do texto fazia parte de uma série de manuscritos inteligíveis que haviam sido encontrados anteriormente no Egito. Com novas técnicas de fotografia, especialistas em textos clássicos decifraram o conteúdo do texto original e revelaram que o verdadeiro número da besta é 616. David Parker, professor de crítica textual no Novo Testamento e paleontologia na Universidade de Birmingham, na Inglaterra, acredita que 616 seja o número correto, mesmo sendo mais difícil de ser lembrado do que 666. Ele explicou que esse é um tipo de gemátria, onde os números são baseados em valores numéricos que equivalem a letras dos nomes das pessoas. Cristãos antigos usavam números para esconder a identidade das pessoas que atacavam, e 616 é uma referência ao imperador Calígula. Os religiosos acreditam que o número, independente de qual seja, serve apenas como uma representação para o que há de maligno. Para outros, o fato dos estudiosos do assunto encontrarem um novo número pode dar mais credibilidade, não a um provável apocalipse, mas a uma crítica política do Império Romano, que foi feita através de números e símbolos escondidos para evitar uma resposta do imperador. Thalia Lemos para os Zilhões de Coisas. Mundo Curioso. Chegou a hora do quadro Contando os Fatos. E vamos saber então 10 fatos sobre os corvos que vão deixar você fascinado. Quem vai contar pra gente é o Daniel Amorim. Contando os fatos. Desde a literatura até o cinema, os corvos sempre foram animais associados a elementos obscuros e sombrios e até mesmo à morte. O clima de mistério que gira em torno dessas aves fez com que as pessoas tivessem mais medo do que curiosidade em descobrir mais detalhes sobre o animal. Para acabar com a ideia de que os corvos são animais malignos, você acompanhe agora 10 fatos fascinantes sobre essas aves. Há quem diga que a inteligência dessas aves equivale à dos chimpanzés e dos golfinhos. Na natureza, os corvos já provaram que são capazes de atirar pedras nas pessoas para evitar que elas alcancem seus ninhos.
assim como podem se fingir de mortos ao lado da carcaça de um castor para espantar outros corvos e garantir que serão os únicos a saborear o banquete. Além disso, se perceber que está sendo observado por outro corvo, o pássaro esconde seu alimento e engana seu colega, fazendo de conta que guardou a comida em um lugar, quando na verdade o esconderijo é outro. Mas como todos os corvos são igualmente inteligentes, nem sempre essa tática funciona. Não é à toa que Edgar Allan Poe dedicou um de seus poemas mais importantes a um corvo misterioso que repetia a palavra nevermore ao longo do texto. Quando criadas em cativeiro, essas aves conseguem até mesmo falar com mais habilidade do que alguns papagaios, imitando também barulhos de carros, descargas e reproduzindo sons característicos de outros animais. Na natureza, os corvos são conhecidos por imitar o som de lobos e raposas, para atrair essas espécies até carcaças que eles não conseguem abrir. Assim que o animal termina de se alimentar, o corvo aproveita os restos sem fazer esforço. Além de ter a capacidade de imitar a voz humana e os sons de outros animais, os corvos também usam a linguagem corporal de maneira sofisticada para se comunicar. Um estudo realizado na Áustria mostrou que as aves usam seus bicos para indicar um objeto a outro pássaro, que é basicamente o mesmo quando apontamos os dedos para algo. Os pesquisadores identificaram que os corvos também seguram objetos para poder chamar a atenção de outro corvo. Depois dos primatas, essa é a primeira vez que a ciência encontra esse tipo de linguagem entre os animais. A história da espécie mostrou que esses animais podem viver nos mais diversos habitats: montanhas nevadas, desertos, florestas e etc. Sua dieta também é vasta e inclui peixes, carnes, sementes, frutas, carniça e lixo. Se preciso, um corvo pode chegar a enganar outro animal para poder roubar sua comida. Tendo poucos predadores, eles chegam a viver 17 anos na natureza e até 40 anos em cativeiro. O pequeno animal de plumas negras representava o próprio mal em algumas culturas europeias. Na França, acreditava-se que os corvos eram as almas de padres e freiras perversos. Para os alemães, as aves eram a reencarnação das almas condenadas e, às vezes, representavam o próprio diabo. Já na Suécia, os corvos que grasnavam durante a noite eram considerados as almas das pessoas assassinadas que não tiveram direito a um funeral católico. Por fim, os dinamarqueses acreditavam que se você visse um corvo que tivesse um buraco na asa, ao olhar através desse buraco, você se transformaria em um corvo também. Desde o Tibete até a Grécia, as pessoas acreditavam que os corvos eram mensageiros dos deuses. Durante as batalhas, as deusas celtas se transformavam em corvos. Já Odin, o deus da mitologia nórdica, tinha 2 corvos, Hugin e Munin, que voavam ao redor do mundo durante o dia e à noite contavam ao deus tudo o que tinham visto. Os chineses diziam que os corvos traziam um clima ruim para as florestas para avisar as pessoas de que os deuses passariam por ali. E algumas tribos nativas da América adoravam o corvo como uma deidade, além de o descreverem como um pregador de peças que estaria envolvido na criação do mundo. Talvez os nativos americanos não estivessem de todo errados quanto à natureza brincalhona dos corvos. Essas aves já foram vistas usando montanhas do Alasca e do Canadá como grandes escorregadores. Além disso, é comum que os corvos brinquem de bobinho com outras espécies, como lobos, lontras e cães. Os corvos também fazem brinquedos, o que é um comportamento bem raro entre os animais. Eles usam galhos, pinhas, bolas de golfe ou pedras para brincarem sozinhos ou em grupo. Porém, o mais engraçado é que os pássaros também provocam ou tiram sarro de outros animais simplesmente porque acham divertido. O comportamento estranho, mas basicamente comum, também é frequente entre outras espécies de pássaros. Para tomar um banho de formigas,
As aves se deitam em cima de uma trilha de insetos para que as formigas entrem em suas pernas. Outra alternativa é mastigar os insetos e passar a pasta de formigas nas penas. Algumas teorias acreditam que as aves fazem isso porque as formigas têm uma ação inseticida e fungicida no corpo do pássaro. Outros dizem que a secreção das formigas ajuda quando as aves perdem penas. Existem ainda aqueles que acreditam que os pássaros fazem isso simplesmente por hábito. Por mais que sua natureza seja travessa e brincalhona, essas aves são capazes de sentir empatia. Quando um corvo perde uma batalha, ele é consolado por seus colegas. Eles também mantêm a memória de pássaros com os quais se deram bem e podem chegar a ser amigáveis com esses animais até 3 anos depois. No mesmo sentido, os corvos respondem negativamente aos inimigos e agem de maneira suspeita quando encontram corvos estranhos. Os corvos costumam escolher seus pares e viver com eles em um território fixo por toda a vida. Quando seus filhotes atingem a adolescência, eles deixam o lar e formam gangues com outros corvos da mesma idade. Esses grupos de pássaros jovens viverão e comerão juntos até encontrarem seus pares, quando então passarão a viver em duplas, seguindo o exemplo de seus pais. O mais interessante desse comportamento é que os cientistas descobriram que a vida dos adolescentes é mais estressante. Ao analisar os níveis hormonais presentes no sangue de jovens e adultos, foi possível notar maiores concentrações dos hormônios ligados ao estresse no organismo dos adolescentes, o que nos faz concluir que passar por essa fase da vida não é fácil para ninguém. Daniel Amorim para os Zilhões de Coisas. Chegou a hora de viajar um pouco, dona Tayane. Agora, desta vez, não vai ser pra longe não, viu, dona Tayane? Agora a gente vai viajar para um museu de arqueologia, uma coisa diferente. Exatamente, desta vez a Dilson Souza ficou na própria cidade, aqui mesmo em São Luís. Vai contar um pouco de história pra gente no quadro Turistando. Turistando. Olá, Gil Porto e Tayane Maramaldo. Hoje nós vamos trazer uma dica importante para quem visita o Centro Histórico de São Luís. São vários locais de visitação, mas o Turistando vai destacar o Centro de Pesquisa em História Natural e Arqueologia do Maranhão, que tem peças importantes, relíquias, peças inclusive centenárias que foram encontradas através de pesquisas. E isso reflete um pouco da história do Maranhão e, por que não dizer, a história do Brasil. E você que ainda não conhece todos os pontos de visitação dentro do Centro Histórico, tá aí essa boa dica. Esse centro de pesquisa ele tem 2 ambientes. A primeira sala, que retrata muito bem a questão da presença dos dinossauros, fósseis, e a segunda sala, o segundo piso, que traz informações sobre artesanato, sobre utensílios utilizados há muitos anos atrás, que é pesquisado pela etnologia e também a arqueologia. Eu conversei com a Laís Oliveira, que vai falar um pouco dessa história. O museu ele está aberto desde 2002. Surgiu de uma demanda que aqui não tinha assim tanto acesso à arqueologia, à paleontologia, à etnologia. Então o museu ele foi aberto depois dessa demanda, né? Que não existia o povo ele não sabia tanto, né, dessas questões. O turista quando chega, o que ele vai encontrar primeiro? As curiosidades que tem aqui. A primeira sala que eles encontram é a sala de paleontologia, que é a história de mais ou menos 97 milhões de anos e que a gente encontrou aqui no Maranhão fósseis de dinossauros, de pterossauros, de peixes, né, que a maioria estão extintos, grande parte, né, e a gente vai mostrando para ele que o Maranhão teve muita vida anterior, né, e que hoje a gente pode estudar através dos fósseis. Quando você fala de fósseis, tem alguns que foram encontrados. Quais foram as regiões que foram feitas as pesquisas? A grande parte está em Alcântara, lá na Ilha do Cajual, certo? Mas também tem Caxapió, tem Itapecuru, tem várias outras cidades. O que você poderia destacar dessa sala? O que as pessoas mais gostariam de olhar? Porque tem também réplicas. Isso, as réplicas chamam mais atenção, inclusive das crianças, né? Mas são dos dinossauros que chamam mais atenção, né? Inclusive os predadores, que são os que chama de terópodes, né? Que é Carcharodon
Brontossauro, o Espinossauro, que as crianças geralmente assistem nos filmes. Quem mais visita o museu? Na verdade é muito, desde criança até adultos, né? Mas assim, a parte da paleontologia realmente são as crianças. O bom é porque a gente pode ver uma coisa que, né, não tem em todo lugar. Fósseis não tem em todos os lugares. No Maranhão é um potencial paleontológico muito grande. Então, além de fazer pesquisa, que geralmente são estudantes que fazem pesquisa sobre paleontologia, as crianças veem através da exposição algumas peças como falange, vértebra, são bem importantes para a história mesmo, contar a história do Brasil. Poucas pessoas até aqui do Maranhão sabem, né? Exatamente, poucas pessoas sabem que aqui é um depósito sedimentar que não tem em outra parte do Brasil. Aconteceu uma época que não tinha esse depósito em outro lugar do Brasil. Então no Maranhão ele teve um termo muito técnico, né, que é subsidência, que é afundamento, então tudo pode ser registrado nos fósseis. E aí aparece depois com o tempo. Quem nos atende no segundo piso é a Georgiane Silva. Ela fala dessas peças antigas e da importância que elas têm para o Maranhão. Nós sabemos que o nosso estado ele é rico em sítios arqueológicos, então todas as peças que elas estão expostas na parte da arqueologia foram encontradas aqui na Ilha do Maranhão e também no interior do estado em pesquisas coletadas pelos nossos estudantes e também pelo nosso professor, o seu Deusdete, que é o arqueólogo, como o diretor do centro. Quais são as peças que você destacaria de arqueologia que foram encontradas? Nós temos as peças de rituais, nós temos os machados, que datam aproximadamente de 9.000 anos atrás, os machados de mão, os machados que eles já precisam de um suporte, que eram objetos que eles utilizavam para a sua subsistência, e também machados de rituais, como a lâmina de estilo semilunar, e temos as urnas funerárias, dentre outros aparatos que são muito importantes, que compõem a nossa história. Nós temos muitas peças, as que estão expostas. Tem uma sala, que é a sala de pesquisa, que infelizmente não está aberta à visitação, que também tem muitos desses objetos que foram encontrados no nosso estado. Quais são? Sim, tem louças. Tem uma parte daqui do centro que conta um pouquinho do centro histórico dessas peças, e tem as datações do século 17, 18, do período Maranhão Colônia. Então temos louças, temos uma gargalheira que era utilizada no pescoço dos escravos, muitos nesse período, dentre outras peças muito importantes. Com relação ao interior do estado, o que mais é importante hoje dessas peças encontradas? Os machados, eles são muito importantes, e também temos os sambaquis, que eles também trabalhavam com a cerâmica. Então os sambaquis, as estearias, que temos a imagem de um lago que secou na Baixada Maranhense, e que retrata como era a vida dos povos passados. E claro, ela faz um convite para você conhecer mais de perto esse importante centro de pesquisa em História Natural e Arqueologia do Maranhão, que fica na Rua do Giz. Não perca essa oportunidade. O centro é aberto de segunda a sexta, das 8 às 12 e das 14 às 18 horas. Não paga para entrar, então é gratuito. Então você pode trazer a sua família, vai se sentir um lugar muito aconchegante e vai fazer uma viagem ao tempo e à nossa história, que nós precisamos tanto conhecer, não apenas a parte da arqueologia, mas também a parte da etnologia, que retrata um povo dos povos indígenas do nosso estado. Tayane Maramaldo, Gil Porto, essa foi a nossa dica de mais um atrativo turístico aqui no Centro Histórico de São Luís. Adilson Souza, do Turistando para os Ilhões de Coisas. Agora é hora do quadro Nós Não Esquecemos. Dona Tayane, vamos contar um caso que aconteceu há exatos 25 anos. Completou exatos 25 anos nesta semana, que foi uma chacina da Candelária, lá no Rio de Janeiro. Quem vai contar pra gente, quem vai relembrar esse caso, é o Esaú Araújo. Nós não esquecemos. Em 23 de julho de 1993, 8 meninos de ruas foram fuzilados pela polícia do Rio, por motivos que nunca foram esclarecidos. Nenhum acusado está preso. Para a testemunha da época, o genocídio pernicioso continua. Naquela noite, Ivone Bezerra de Mello teve uma premonição. No sonho, ela diz ter dado a 3 garotos uma ficha telefônica para eles ligarem se acontecesse alguma coisa. E aí ela se despediu do grupo de 70 meninos de rua que dormiam na frente da Igreja Candelária, no centro do Rio de Janeiro. Em 23 de julho de 1993, na época, ela cuidava das crianças abandonadas à própria sorte pelo Estado. O mais novo tinha 6 anos de idade, o mais velho, 20 e poucos. Hoje, 25 anos depois, Ivone é uma educadora de renome internacional, mas naquela noite de sexta-feira, marcou a sua vida. É a história da chacina da
Candelária, que causou indignação internacional também pelo fato de mostrar um Brasil bem diferente daqueles dos cartões postais. Um Brasil impiedoso, brutal e socialmente dividido. Ela conta a história do massacre em seu apartamento no bairro do Flamengo, na zona sul carioca. De vez em quando ela pega algumas fotos antigas para mostrar e lembrar desse momento. Segundo ela, a Candelária, meia hora mais tarde, os corpos estavam caídos em frente à igreja. Os sobreviventes estavam apavorados. Ao todo, 8 jovens, entre 11 e 19 anos, foram fuzilados naquela noite. Como logo revelou, os assassinos eram policiais do 5º Batalhão da Polícia Militar do Rio, no qual havia uma espécie de esquadrão da morte que também traficava drogas. Há diferentes versões sobre o que levou ao massacre dos meninos de rua. Consta que os policiais estariam irritados por eles terem jogado uma pedra contra a viatura no dia anterior. Além disso, contudo, a educadora está convencida de que se tratou de um acerto de contas, ou seja, os policiais traficavam drogas e alguns garotos mais velhos os ajudavam. Como havia uma conta aberta, eles resolveram se vingar. Entre os réus do subsequente processo, 3 policiais foram sentenciados. Um dos acusados foi morto durante o inquérito, ao que tudo indica, queima de arquivo. No entanto, todos os 3 condenados estão hoje em liberdade. 2 foram soltos antes de cumprir integralmente a pena, enquanto o principal culpado, Marcos Vinícius Emanuel Borges, está foragido. Dos 300 anos de prisão a que foi condenado, ele cumpriu 18 anos. Segundo Ivone, nesta sociedade, os pobres e os negros não significam nada. Na época, ela foi insultada de cúmplice dos meninos de rua. Houve quem descrevesse o massacre como uma limpeza social necessária. O 23 de julho de 1993 foi decisivo na vida da pedagoga, pois a partir de então, passou a dedicar sua vida ao trabalho com as crianças de rua. Ela fundou o conceituado projeto educativo Uerê, que mantém uma escola no complexo da favela da Maré. No entanto, até hoje ela sofre ameaças devido ao seu engajamento. A educadora de 61 anos acredita que todos os meninos da Candelária estejam mortos. Durante anos, ela manteve contato com eles, mas os últimos de seus conhecidos foi morto recentemente por uma bala perdida na Maré. Nenhum deles chegou aos 50 anos. A vida deles sempre foram marcadas pela violência. O filme Ônibus 174, de José Padilha, fala sobre o caso. O único sobrevivente vive na Suíça, mas existe um sobrevivente daquela noite, Wagner dos Santos, envolvido por acidente no massacre. Depois de terem fuzilado 6 adolescentes na Candelária, os policiais procuraram por mais vítimas nas cercanias. Por acaso, Wagner se encontrava próximo a 2 meninos de rua, e os policiais tentaram matá-lo também. 4 balas o atingiram, uma delas no rosto, mas ele sobreviveu, tornando-se a principal testemunha do processo. Por isso, foi vítima de novo atentado. Mais uma vez, 4 balas novamente e ele ainda assim sobreviveu. Hoje, com 45 anos de idade, Wagner vive na Suíça por razões de segurança. Para os Zilhões de Coisas, Esaú Araújo. Enquete da semana. Chegou o momento da nossa enquete da semana. E um assunto bem curioso, viu, dona Tayane? Quem anda de carro, quem dirige, já passou por algum problema. Alguma vez já teve algum problema. Eu lembro, dona Tayane, só um pequeno caso que aconteceu comigo. Eu estava vindo na semana passada para cá, para a rádio. Tem um programa, como você sabe, de esporte, 7 horas da manhã. Então é bem cedo. Eu estava vindo para cá, na avenida ali do Calhau, viu, dona Tayane? 6h30 da manhã. O pneu achou de furar. Só que não furou, foi um furozinho pequeno, não. Fez foi rasgar o pneu mesmo, que o pneu já tava daquele jeito. Carequinha, viu, dona Tayane? Rasgou, que não tinha mais como recuperar. Teve que comprar um novo, depois disso tudo. E o que acontece? Lá não tinha nenhum posto, nenhuma borracharia por perto. E eu fui andando até onde deu. Depois não tava mais aguentando o carro com aquele pneu daquele jeito, dona Tayane. Eu encostei ali naquelas lojas, todas fechadas. Eu encostei o carro, subi um pouco na calçada. E 6h30 da manhã eu já tava querendo ligar pra cá, pra rádio, pra dizer, olha, bota outro pra apresentar o programa que não vai dar tempo de chegar. Só que eu fiz a coisa, primeira vez que eu troquei um pneu sozinho, viu, dona Tayane? Toda vez tinha uma borracharia por perto, tinha um posto pra gente calibrar o pneu, tinha sempre outra pessoa no carro pra ajudar. Desta vez não, troquei. E um detalhe, eu cheguei, faltava 10 minutos ainda pra começar o programa. Não cheguei atrasado, dona Tayane. Troquei em menos de 20 minutos esse pneu. Troca mais rápida de pneu. Mais rápido que de Fórmula 1, viu? Meu Deus. É, dona Tayane, não, foi também bem... não exagera, né, gente? A senhora também já passou algum sufoco? Meu Deus, eu vivo passando sufoco. Eu já fiquei uma vez, vou contar 2 pequenos casos. Uma vez eu fiquei, tem um grande, mas que eu não posso contar. E você sabe, né, que aconteceu comigo há umas semanas atrás, mas vive acontecendo coisa comigo. E uma vez aqui na Avenida dos Africanos, aqui em São Luís, chove muito e alaga lá, né? E esse meu carro, ele não se dá muito bem com a avenida alagada, com água embaixo dele, não. Ele para. E aí eu tenho que parar o carro, esperar pra água escoar, e aí ele vai saindo de novo. E se encher de água, eu tenho que fazer de novo, parar. Só que eu tava na mão esquerda, né?
e tava ali na avenida, todos os carros passando super rápido, só que o meu carro, o botão do pisca-alerta é solto. E um dia antes tinha soltado e eu me esqueci de procurar ele, que caiu ali pelo chão escondido, e eu não achei logo e deixei, sim. Só que aí eu me esqueci, né, que tava sem o botão. O carro encheu de água embaixo, a avenida tava já engarrafando ali por conta do alagamento, os carros todos atrás de mim, buzinando no meu ouvido, e eu desesperada atrás do botão pra ligar o pisca-alerta no meio da avenida. E eu sem pisca-alerta, e o pessoal achando que eu tava parada lá porque eu queria, né? E outra vez foi... uma vez eu tava vindo na estrada de Ribamar, tem uma parte escura. E como é estrada, a gente tem que passar rápido, né? E já tava, que era umas quase 11 horas da noite. E eu voltando lá do onde tem a praia, né, de Ribamar. Eu voltando dali, de noite, tarde, quase 11 horas. E o carro deu prego lá nessa escuridão. Nessa escuridão. E ele ficou parado e eu querendo botar o carro pra pegar, o carro não andava. E não era gasolina, não era pneu, não era nada. E não tinha uma viva alma, como a gente fala aqui, não tinha uma viva alma na estrada. E eu com o carro cheio de gente e ninguém sabia o que fazer pro carro. Mas aí deu um tempinho, o carro pegou. Mas sorte que não veio nenhum... sei lá, um criminoso, um assaltante, um sequestrador, nada. Dona Tayane. O carro pegou de volta do nada. Eu vou contar então agora, acabei de lembrar um caso que aconteceu, mas esse foi esse quase morri, viu, Dona Tayane? Fui fazer, uma época eu estava em outra emissora, fui fazer a cobertura do carnaval, transmitir para a rádio. Só que eu trabalhava na TV também. E a TV não me liberou na terça-feira, que é de carnaval, que é o feriado mesmo. Aí eu trabalhei na rádio sábado, domingo e segunda, na transmissão do carnaval para a rádio. E tinha que estar aqui 8 horas da manhã de terça-feira, que era o feriado. E eu trabalhei na segunda-feira à noite. Só que quando terminou a transmissão, meia-noite, em vez de voltar para o hotel, fui na cidade de Chapadinha, a gente foi fazer a cobertura. Em vez de voltar para o hotel, eu fui curtir o carnaval. Depois de meia-noite. Só que eu não sou de beber, Dona Tayane. Aí eu fiquei curtindo lá e tal, e dançando, e vai e volta. Quando pensa que não, já era quase 5 horas da manhã, viu, Dona Tayane? Aí eu cheguei no hotel e o rapaz que estava comigo nessa viagem, que era o técnico da rádio, ele tinha ido dormir pro hotel, meia-noite, terminou a transmissão, né? Ele foi dormir e eu fui curtir o carnaval. Beleza, ele ficou dormindo no hotel e eu fui curtir. Bacana. Aí quando eu cheguei lá 4 e pouco, mais ou menos, no hotel, aí eu falei, vamos embora que eu tenho que chegar lá em São Luís antes de 8 horas da manhã, porque eu tenho que ir em casa, tomar banho e tal, me arrumar e voltar pro serviço. Aí quando eu cheguei no hotel, só fiz tomar meu banho e peguei minhas coisas e fui embora. A gente veio embora. Aí eu falei pra ele, olha, não vai dormir porque eu tô com muito sono. Tu tem que ficar do meu lado conversando comigo. Mas sabe o que aconteceu? Na hora que ele sentou, ele colocou o cinto, ele abaixou o banco e dormiu. Foi o primeiro a dormir. E eu vinha pescando, coisa que jamais eu vou fazer, viu, Dona Tayane? Foi inexperiência nessa época. Eu estava começando ainda a dirigir. Então não faço mais essa experiência e nem aconselho ninguém a dirigir com sono. Eu vinha com... Dirigir com sono é a mesma coisa que dirigir bêbado, praticamente. A pessoa fica perdendo tem uns lapsos assim, horrível. Exatamente. Aí eu vinha praticamente pescando. Eu vinha e aquela coisa, não, quando chegar na próxima cidade eu vou encostar, tomar um café bem quente para ver se passa esse sono. Quando eu cheguei ali próximo de Itapecuru, faltava acho que 5 quilômetros para Itapecuru, esse carro entrou ali, saiu, e eu vinha em alta velocidade mesmo, mais de 100, era mais de 100, eu vinha com esse carro em alta velocidade. Quando pensa que não, eu cheguei, eu dormi, o carro passou, e tinha uma lagoa assim do lado. Quando o carro parou numa ribanceira bem alta e parou numa cerca, o carro bateu numa cerca. Quando eu olhei assim, tava alto. E o engraçado foi o meu copiloto, que ele acordou nessa hora, só acordou agora. Aí quando ele acordou, ele olhou assim pra baixo, pra fora do carro, e olhou. Quando ele olhou pra fora, estamos no céu. Não é no céu não, mas é quase morto, viu? A gente escapou por pouco. A gente viu que bateu numa cerca, que o carro ia estragar todo, a gente ia cair lá embaixo, o carro parou lá em cima. Tanto foi tão incrível isso que aconteceu,
Parece que foi a mão de Deus que colocou a gente lá em cima. A gente passou no meio. De um lado era uma ribanceira, do outro era uma lagoa. E no final tinha outra ribanceira, que era muito alta. E a gente parou bem no meio. A gente passou num cantinho, assim, no meio de um local que todo mundo que passava na estrada parou. E toda hora parava carro. Quantos que morreram? Só perguntava assim, quantos morreram? Só perguntar quantas pessoas morreram para poder chegar. Todo mundo passava, como é que esse carro foi parar lá em cima? Ninguém sabe até hoje. Depois, o que aconteceu? Não deu para chegar pro serviço. Eu tive um prejuízo gigantesco, tive que chamar. Quando eu fui chegar, eu peguei uma van para ir até Itapecuru, para ir atrás de um mecânico. O mecânico estava bêbado, dormindo no chão. Carnaval. Até ele puxar esse carro, ele pegou o carro dele. Eu passei o dia todinho lá em Itapecuru, só para botar esse carro para funcionar, para chegar em São Luís. Depois teve um outro prejuízo que foi muito maior. Por causa de um sono, que eu poderia ter dormido lá. Não, vou dormir e vou chegar atrasado no serviço. Não teria nenhum problema. Ou então, vou dormir e esquece o serviço, que poderia perder a vida por causa do serviço, por causa de sono, de besteira. Então, foi uma lição que ficou para mim, que jamais eu vou esquecer. E o prejuízo foi enorme, viu, Dantani? Quando chegou em São Luís, eu vinha com esse carro, acho que era 30 por hora. Imagina, de Itapecuru até São Luís, 30 por hora. Foi chegar quase de manhã no outro dia. Perdi sono, perdi tudo, e dinheiro e muito, viu, dona Tayane? Meu Deus, mas também não dormiu mais, né, nesse dia? Não tinha como dormir desse jeito, viu, dona Tayane? Mas ficou pra sempre uma lição incrível, viu, dona Tayane? Vamos acompanhar, então, a história de outras pessoas, histórias curiosas, histórias sobre o carro. Não é isso, dona Tayane? É isso aí. Vamos ouvir o povo. Meu nome é Jalber Pereira. É o seguinte, foram duas histórias complicadas que passei com o carro. A primeira foi que eu dirigia um carro de som aí para um determinado cidadão, e no primeiro que a gente ficou no caminho ali para chegar na Rua do Aririzal aqui em São Luís, e o carro ficou sem combustível. E nesse momento que ele ficou sem combustível, eu estava numa pequena ladeira já descendo, e nesse momento o carro começou a sair muitas fumaças. O carro era um Saveiro, ano 2000, e estava escasso de manutenção, e o carro começou a fumaçar. E nesse momento que eu tentei sair do veículo, que eu fui tentar tirar o cinto de segurança, o cinto travou e não conseguia sair. Eu não conseguia sair de dentro do veículo. Eu fiquei numa aflição muito grande, porque o carro já com princípios já de chamas, já fumaçava bastante, o cinto travado, e tinha um facão bem do lado, e eu não conseguia enxergar de tanta aflição. Quando eu consegui tirar o cinto de segurança, que eu saí do veículo, eu esqueci de engatar a marcha. Nesse momento eu saí do veículo e o carro começou a descer. A sorte foi que eu consegui tirar da avenida, botei numa rua transversal, e o veículo foi descendo sozinho, bateu numa pedra e conseguiu parar. Foi uma situação complicada. A segunda foi que eu dirigia já um carro de som meu mesmo, isso faz 2 anos, e eu fazia um anúncio de uma campanha publicitária de um órgão do governo, onde tinha que fazer esse anúncio nas praias. E eu peguei um trecho ali da praia do Aracegi, saindo para a praia do Meio. Fazia pouco tempo que eu havia sofrido um acidente e estava com um problema na perna direita. Aliás, na perna esquerda estava com um problema. Não tinha condições 100% para dirigir. E naqueles momentos, eu indo e voltando, fazendo o trajeto com o carro, eu tive dificuldades ali nos comandos do veículo, e o carro começou a enterrar ali naquela areia movediça da praia. Então foi uma situação complicada. Eu já estava em estado completo de desespero. Foi quando eu saí do veículo e comecei a gritar em voz alta pedindo socorro. Aí foi que fui socorrido pelo mais ou menos um grupo de uns 6 homens, que conseguiram empurrar o veículo e em seguida tirar daquele local. Foi uma situação complicada. Agora, o positivo disso foi que eu estava com muitos ferimentos, principalmente no pé direito, e depois que eu saí dali, que eu fui na água da praia ali, que eu me sujei também tentando ajudar, não demorou muito tempo ali, as feridas cicatrizaram. Então, a lição que eu tirei é que a água do mar, ela ajuda na cicatrização das feridas. Bem, eu já tive vários problemas com veículos, um transtorno danado quando a gente está se deslocando para um determinado lugar e acontece algum problema com o veículo.
Eu já passei várias vezes por esse tipo de problema. Uma delas é indo viajando, na metade do caminho o carro, uma mangueira furou, a água vazou, o carro esquentou. Eu tive que ficar parado lá no acostamento por várias horas até esperar um reboque para levar o carro para a oficina. Então é uma situação muito constrangedora, a pessoa fica de um lado impotente, né? Nessa hora. E é uma coisa que a gente não deseja para ninguém. Então o transtorno com o veículo é muito chato e o melhor fazer mesmo é fazer uma revisão no carro antes de sair, de viajar, para que não aconteça essas coisas. Beleza? José Gomes, em 2003, na cidade operária, o que eu nunca queria que acontecesse foi quando veio uma criança para o ônibus e eu vinha puxando uns 30, 40 e apareceu uma criança do nada. Eu juntei a menina, caiu 10 metros. Eu digo, matou o menino. Bateu, quando eu parei o carro para juntar o menino, ele levantou e saiu correndo. E eu queria socorrer o menino, que eu não deixava caçando. O pincho comeu a costa dele, estava branquinha. E eu correndo atrás, eu fechei o carro. Nessa hora, interessante que a gente fica apavorado, todo mundo para olhar, mas ninguém ajuda ninguém. Você fica num sufoco doido. E eu tentando sair correndo atrás desse menino, até que eu agarrei ele, botei ele no carro, quando eu fechei a porta, ele pulou para outra porta e eu não podia soltar ele daquele jeito, o cimento tá todo quebrado. Até que ele escapuliu, eu encontrei ele, levei na casa da mãe dele, falei com ela e levei para o hospital. Não deu só um arranhão, não quebrou nada dele. Então ali eu entendi ali que foi um milagre de Deus, porque um barco, a pessoa cai 10 metros depois, bateu emboladinho no chão, né? E espatifou a lanterna do carro e nele só arranhou a costa dele. Bateu o raio-x tudo ali. E uma coisa que eu achei, assim, a situação inusitada, é que quando tem um acidente, todo mundo vai para lá, mas ninguém ajuda ninguém. Todo mundo fica só olhando, os curiosos, espectadores. Então isso que me chamou muita atenção. Todo mundo. Olha, fulano tal, que me conhecia, disse o meu nome, mas ninguém parou para juntar, e eu sozinho na situação. Rapaz, essa situação é o seguinte, a polícia não pode nem saber, porque eu fiquei no prego de gasolina, aí uma viatura parou atrás de mim. Disse, mestre, você tá aí no prego, que foi gasolina que faltou? Como dá multa? Eu disse, não, o motorzinho do bicho aí tá falhando direto. Aí eu abri o capô, fiquei lá e os caras lá me olhando. Deu um tempo, até que eles foram embora. Eu baixei o capô, vinha um taxista, eu pedi pra ele comprar uma gasolina pra mim, botei e vim embora. Que não encontro mais essa viatura, senão a multa é na certa. É Jonathan Rodrigues da Silva, uma colisão que teve entre o veículo da Belo Horizonte e um Cobalt meu, passei quase um ano para receber, porque o rapaz bateu, se evadiu do local e a Belo Horizonte se negou a pagar, eu tive que partir para a justiça. Quase um ano eles vieram me pagar agora, que deu causar ganho, vão me pagar agora no fim do mês o dinheiro. Mas não teve perícia não, ele se evadiu do local, eu tive que pegar umas câmeras da rua para constatar que eu ganhei a causa e ele tinha batido e se evadiu do local. Se não fosse as câmeras, me consegui da rua, ele não tinha me pago não. Porque eu parti para a justiça, eu vou com as filmagens tudinho lá para eles me pagarem, não me pagaram. Eu tive que partir para a justiça para me pagar. Eu deixei o meu carro estacionado, aí quando eu cheguei de manhã para sair, o pneu estava mole. E eu fui pegar o step mole também. Rapaz, para mim foi um sacrifício, eu tive que levar, ainda bem que tinha uma borracharia próxima, eu levei o pneu na borracharia e enchi lá e voltei para poder levar o carro para ajeitar o step. Mas é uma situação muito chata, tu tá fazendo as coisas com muita pressa, aí é muito chato isso daí. O carro me bateu subindo no Antônio Raiol, me bateu na Rua de Santana e eu capotei o carro. A preferência era minha, Rua de Santana. E ele subiu tudo no escuro pelo Carnaval de 2008. Não, teve a perícia, eu ganhei a perícia, ele pagou o custo do carro, tudinho. Dona Taninha, após ouvir tanta gente falando aí sobre essas histórias com os carros, vamos relaxar um pouquinho ouvindo a música de um carro. Não é isso, Dona Taninha? Para encerrar o programa, do Fuscão Preto. Ju, não é da minha época essa música. Não Dona Tayane? Vou conhecer agora, nem conheço essa música. É da sua época, Dona Tayane. Não Gil, porque eu tô olhando aqui a foto do cantor e eu nunca vi ninguém com esse penteado. Nunca vi. Olha, Dona Tayane, depois eu vou revelar quem usa esse penteado, viu? Almir Rogério. Então vamos acompanhar Fuscão Preto, não é isso? É isso aí. Vamos embora, Dona Tayane? Vamos embora, Gil. Semana que vem tem mais histórias, não de carro, né? Outras histórias. Também pode ter também de carro, né? Nunca se sabe. É verdade. Vamos embora. Até a próxima semana. Vamos embora. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, Gil. tchau.
disseram que ela foi vista com outro, um fuscão preto pela cidade a rodar.